Todas as leituras deste domingo, irmãos e irmãs, nos falam dessa liberdade e do amor com que Deus quer que a gente corresponda ao seu dom. A gente começou escutando aquele trecho de Josué, quando ele guia o povo de Israel até dentro da terra prometida. Quando ele chega, ele coloca o povo diante de uma opção. Isso é muito interessante porque Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, depois libertou o povo também de outra escravidão, da escravidão do próprio coração. E como a gente costuma dizer aqui, basta uma noite para sair da terra da escravidão, mas para deixar de ter um coração de escravo precisaram 40 anos. E disso também Deus libertou eles, daquele coração de escravo e vivia querendo voltar para o Egito. E finalmente, quando eles chegam na terra que Deus promete, Ele faz mais um ato, eu diria quase que de uma libertação final. Ele liberta aquele povo dele mesmo, em certo sentido, porque Josué diz para o povo: tem muitos deuses aí que são adorados pelas pessoas. Tem aqueles da Mesopotâmia, a terra de Abraão, né, nosso patriarca. Vocês podem adorar aqueles deuses de lá. Tem os aqui da terra de Canaã, que nós acabamos de entrar. Aqui também a população local adora vários deuses. Vocês podem escolher qualquer um deles, mas eu e a minha família vamos escolher, já escolhemos o Deus de Israel, o Deus do nosso povo. E o povo, diante daquela escolha, diante daquela opção, responde por unanimidade, longe de nós servir a outros deuses. Nós vamos seguir aquele que nós conhecemos, porque Ele nos libertou, Ele cuidou de nós, Ele nos afastou de todo o perigo. Então é a Ele que nós queremos servir também. Outro momento em que Deus hoje nos fala sobre a liberdade e sobre o amor é esse belo trecho da carta de São Paulo aos Efésios, que às vezes nós padres temos um pouco receio de pregar sobre ela, principalmente por essa passagem espinhosa do mulheres, sede submissas aos vossos maridos, né? A gente tem medo de ser crucificado, né, por causa disso. Quando a gente entende o contexto dessa carta, a gente percebe que bonito e que importante foi isso que Paulo falou para todas as gerações de cristãos, porque que a mulher era submissa ao marido, isso não tinha novidade nenhuma. Aquele matrimônio do tempo antigo, do tempo do helenismo, do Império Romano, era assim, era um contrato entre famílias, feito mediante dinheiro. Não tinha nada de amor ali, muito menos de liberdade. Era um assunto tratado entre famílias. Então, São Paulo, ele coloca para a esposa e para o esposo um novo modelo, no qual eles, olhando, descobrem o mistério mais profundo do matrimônio, que é esse amor entre Cristo e a Igreja, um amor todo feito de liberdade, de dom total de si mesmo.
E é por isso que São Paulo começa essa passagem dizendo isso: sede submissos uns para com os outros. Quer dizer, todo mundo coloque o outro como mais importante. E o resultado disso foi o matrimônio cristão que tanto surpreendia os pagãos ao ponto de eles exclamarem, como ficou registrado na história: que mulheres têm os cristãos! Como era diferente a mulher cristã, e como ela foi diferente em toda a época onde o Evangelho foi pregado. No tempo da cristandade a gente encontra mulheres filósofas, mulheres cientistas, mulheres guerreiras, mulheres líderes, mulheres inspiradoras, líderes espirituais, rainhas, enfim, toda uma série de mulheres que protagonizaram aspectos tão importantes na história, na sociedade. Depois vem o tempo da Idade Moderna, onde aqueles reformadores do protestantismo disseram: não, o matrimônio não é um sacramento. Então tiraram de novo aquele modelo dos olhos dos esposos e disseram: não, o marido é apenas um provedor e a esposa, o lugar dela é ficar dentro de casa, cuidando das crianças. E aí surgiu toda essa panela de pressão social que hoje está explodindo, na sociedade. Então, tudo isso porque foi esquecido aquilo que era de mais precioso no Evangelho sobre a família, sobre o casal, sobre o amor. E é esse modelo, no amor do esposo e da esposa, se manifesta e se descobre um amor mais profundo e mais total, mais radical que aquele de Cristo e da Igreja. Depois, finalmente, a gente escutou o Evangelho, depois de que Cristo diz, aqui não aparece, mas é a continuação do Evangelho, dos Evangelhos passados, quando Jesus diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira comida, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Os discípulos de Jesus se escandalizam com essas palavras e acham que Jesus está falando de canibalismo. Então, acontece aqui o contrário de tudo aquilo que acontece no Evangelho segundo São João, quando ele fala para Nicodemos de nascer de novo. Nicodemos diz: como é que alguém pode entrar de novo na barriga da mãe e nascer? Aí Jesus fala de nascer da água e do Espírito, ele explica. Quando ele fala para a samaritana que ele daria água viva para ela, ela diz: espera aí, mas você não tem nenhum balde e o poço é fundo, de onde é que você vai tirar água para me dar? Aí ele fala para ela do Espírito Santo. Quando os discípulos chegam, depois da conversa dele com a samaritana, dizem: mestre, vem almoçar. E ele responde para eles: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Aí eles ficam perguntando entre eles: será que alguém já deu almoço para ele? Então aí ele explica: meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou e completar a sua obra. Então Jesus sempre explica, mas aqui Jesus não explica nada. Então eles ficam perplexos: como é que esse homem vai nos dar a sua carne para comer e o seu sangue para beber? E ele não dá explicação nenhuma. E depois os discípulos se aproximam, os 12 apóstolos se aproximam dele, porque quando ele dizia alguma parábola,
eles chegavam perto dele e diziam: ok, Jesus, você falou essa parábola, agora explica para nós. O que ela quis dizer? O que você quis dizer com essa imagem, com essa parábola? E Jesus explicava. Então aqui eles chegam perto dele, esperando que ele explique para eles que negócio é esse de comer a minha carne e beber o meu sangue. E a resposta que Jesus dá para eles é simplesmente essa: vocês também querem ir embora? Como dizendo, o que eu falei é o que eu falei. Se não querem aceitar, então podem ir embora junto com todos os outros. No meio disso, Jesus fala uma palavra sobre o Espírito Santo. O Espírito é que dá vida. Depois ele diz: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E aqui ele está falando do Espírito Santo, porque o dom do Pai é o Espírito Santo, o dom que o Pai faz ao Filho, que o Filho faz ao Pai, é a pessoa do Espírito Santo. E é justamente no Espírito Santo, no espírito de amor, de doação, é que a gente pode compreender as palavras de Cristo e receber a Ele na Eucaristia, porque a Eucaristia também é uma loucura e um absurdo para quem não tem o Espírito Santo, para quem não enxerga ela à luz do Espírito Santo. E de fato nós temos tantos cristãos que não aceitaram a Eucaristia, que foram com Jesus até os seus ensinamentos, receberam os seus ensinos, receberam os seus milagres, mas quando Jesus fala da Eucaristia dizem: ah, isso não, isso é demais. E não aceitam. Mas a Igreja, esposa fiel de Cristo, para a qual Ele entregou a sua vida e entrega sempre a sua vida na forma da Eucaristia, entende e acolhe isso. E é a Igreja que fala pela boca de Pedro, porque de novo Jesus fala com todos os 12, mas é um só que responde pelos 12 para sinalizar e significar a união deles, a união de toda a Igreja, que fala com uma voz só. Ele diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Essa frase toda, ela se resume naquela única palavra que o fiel diz quando recebe a Eucaristia. E vocês sabem que o chato do Padre Celso não dá a Eucaristia antes que se diga essa palavra, fica ali esperando, né? Ele diz o corpo de Cristo e fica esperando você dizer amém. O que quer dizer esse amém diante de Cristo Eucaristia? Quer dizer isso: eu creio, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, te reconhecemos nesse absurdo de amor, de doação que é a Eucaristia, pela qual Tu e a Igreja se tornam uma coisa só, um só corpo e um só Espírito, como foi dito do esposo e da esposa: os dois serão uma só carne. É assim na Eucaristia nos tornamos um só corpo e um só Espírito com Cristo. Que a nossa resposta hoje diante da proposta de Jesus, que nos deixa na total liberdade, irmãos e irmãs, seja essa, seja esse amém cheio de fé, cheio de liberdade, cheio de amor.